Olá, mulher incrível, tudo bem com você? Que a santa paz do Senhor esteja convosco. Hoje eu venho trazer uma palavra para você. Hoje é sábado e na madrugada desse sábado eu tive uma luta espiritual. Nós que nos propomos a fazer a obra de Deus, automaticamente sabemos que há uma guerra espiritual. Por incrível que pareça, o mundo espiritual ele é maior e mais forte do que esse mundo físico que nós vivemos. Mas nós não damos valor por quê? Porque nós não enxergamos o mundo espiritual. Nós conseguimos ver o que está diante dos nossos olhos, esses olhos carnais que conseguem enxergar o que está diante de nós, né? Às vezes a luta que nós enfrentamos, como a própria palavra nos diz, que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas sim contra principados e potestades. Mas nós não conseguimos entender isso muitas vezes. Antes de começar a aprofundar mais nessa palavra, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, a compartilhar esse canal com outras pessoas. Eu tenho focado aqui no canal Feminina Gospel para falar com mulheres acerca de vários assuntos. Mas nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário pela humanidade, né? Então, tanto mulher como homem. Então, você pode compartilhar essa palavra com aquele que está precisando, com aquele que você conhece, que está longe do caminho do Senhor, que está magoado, que está aí desanimado, porque nós ainda temos solução em Cristo Jesus. Se você não me conhece, está chegando agora, meu nome é Rose Gomes, sou chamada desde o ventre da minha mãe para uma obra e tenho enfrentado várias situações, várias coisas, né, contra a minha vida, para que eu não venha fazer a obra do Pai, mas me propus a fazer a vontade de Deus. E o intuito aqui é que vidas sejam salvas, vidas sejam restauradas, vidas sejam transformadas pelo poder de Cristo Jesus. Então não olhe para mim, mas olhe o que eu estou falando, que é baseado na palavra de Deus. Deus faz dessa forma, Ele usa os pequenininhos mesmo. Você que está aí do outro lado, apenas abra o seu coração e ouça o que o Espírito Santo de Deus quer falar contigo. Como eu estava dizendo, eu estava aí numa luta espiritual pela madrugada, vi coisas terríveis no mundo espiritual, tive que me levantei e comecei a orar. E agora pela manhã, quando eu acordo com essa palavra, a qual o Espírito Santo de Deus manda que eu trago para vocês, tá bom? E eu quero te dizer que quem aceita Jesus Cristo como teu Salvador vai ter uma vida transformada, uma vida liberta. Mas eu não posso mentir para você que é luta, que é guerra na vida espiritual. Não adianta, você já deve ter ouvido aí que todos os caminhos levam a Deus. Você serve a Maomé, a instituições, né, igrejas. Tem pessoas que levantam o nome de igreja. Hoje eu sou salvo por causa da igreja tal, né? Então, eu tenho que te falar a real. Eu vim para fazer a vontade do Pai nessa terra. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar, mas quando eu ir embora e encontrar com Ele, eu quero chegar diante dele dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu fiz a sua vontade. Com toda a luta que eu tive, eu não desisti. Então, eu tenho que te falar para você a verdade. O que vai te levar ao caminho de Deus, o que vai te levar à salvação é através de Jesus Cristo. Não tem outro caminho. É mentira de Satanás que todos os caminhos levam a Deus. É mentira. Você entende isso? Tem mais uma coisa que você tem que declarar, porque para Deus o que importa é o que eu falo. Para Deus o que importa é o que eu sinto. Para Deus o que importa é o que está aqui dentro do meu coração. Então, quando eu faço coisas físicas, por exemplo, eu sou uma pessoa perversa. Eu minto, eu engano, mas eu faço boas obras, né? Eu vou lá, ajudo uma pessoa que está necessitada. Em contrapartida, aqui dentro do meu coração eu tenho ódio. Eu odeio a minha mãe porque ela me maltratou. Eu odeio o meu irmão, eu odeio alguém que me fez um mal. Eu tenho ainda dentro de mim um ódio muito grande. Mas por fora, quem me vê, eu sou boazinha. Eu ajudo as pessoas, eu falo de voz mansa, eu sou tranquila. Então observa que se eu morrer hoje, eu vou pro inferno. E quem tá fora vai falar assim: ué, gente, o que aconteceu? Né? Essa pessoa era tão linda, tão maravilhosa, tão boazinha, porque você enxerga o físico. Porque você enxerga o que está diante dos teus olhos. Mas o nosso Deus, Ele olha o que está dentro do coração. Então eu preciso me entregar na presença do Senhor. Eu preciso declarar com a minha boca. Você que está aí do outro lado, que já conhece Jesus, apenas ore. Me entregue nas mãos do Senhor. Apresenta essa obra na presença do Senhor, para que a vida seja alcançada. Você que está aí do outro lado, que parou de ir para a igreja, parou de servir ao Senhor, porque alguém te magoou, alguém te entristeceu. Alguém levantou uma calúnia contra a sua vida, te desprezou. Você é ser humano, isso é normal. Eu também já senti isso. Eu sirvo ao Senhor desde quando eu nasci.
E por um período aí dos meus 12 anos, até os 18 eu parei. Vi meu pai sendo humilhado dentro da igreja, minha mãe sendo desprezada. Quando eu voltei aos caminhos do Senhor, eu fiquei dentro de uma igreja também, servindo ao Senhor. E por algum tempo eu fiquei me sentindo sozinha, desprezada, jogada num canto. Eu pensei em parar, mas não parei por causa da raiz que eu tinha, né? Aquela palavra que diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar, que mais tarde ela não se desviará dele. Então eu vivi isso na minha vida. Meu pai me ensinou quem era Jesus. Então chegou um momento na minha vida que eu ficava debatendo o Jesus que meu pai me ensinou e o Jesus que eu estava servindo na instituição. Então eu comecei a procurar entender quem era esse Jesus. E aí eu consegui encontrá-lo, né? Mas eu quero te dizer para você que eu não sou contra a instituição, eu não sou contra você servir a Cristo numa igreja, tanto que eu sirvo ao Senhor dentro de uma igreja. Mas você nunca vai me ver levantando a placa da igreja. Nunca vai me ver falando sobre a igreja A ou sobre a igreja B, porque nenhuma dessas igrejas te salvará a salvação eterna. O que te salva é Jesus Cristo. Então, às vezes você ouve, porque a igreja tal que será salva, a igreja tal é do diabo, a igreja tal ali é perfeita, é mentira. Tem uma igreja assim que é perfeita e eu falo dessa igreja. Essa igreja é a igreja que Cristo vem buscar. Aí Jesus Cristo vem buscar uma igreja lavada e redimida no sangue do Cordeiro. E quem é essa igreja? É uma placa? Não, é pessoas. Eu sou a igreja de Cristo, você é a igreja de Cristo. Então quando Jesus Cristo vir nas nuvens buscar o teu povo, como está escrito na palavra, ele vem buscar uma igreja lavada e redimida no sangue do Cordeiro. Jesus não vem buscar nenhuma placa de igreja, nenhuma. Entende isso? Agora, então, Rose, você está me dizendo que eu então não preciso ir numa igreja? Não. Você precisa por quê? Porque nós observamos o quê? Eu fui no parque agora no feriado e fiquei lá diante de uma lagoa, né? E ali tinha peixinhos, os cardumes, né? Aquele monte de peixinho, tudo juntinho. Daqui a pouco começou as aves ali, né? E aquele bando de aves, tudo juntinho. Então observamos que o Senhor, quando criou a natureza, quando criou o homem, quando criou tudo que há no mundo, os bichinhos, né? Os seres humanos, nós andamos em grupo. Por isso que tem aí os grupos dos adolescentes, que são os terríveis, né? Aquele grupinho ali que, se tem um adolescente que é uma bênção, está criado no caminho do Senhor, mas tem um grupo de adolescentes que eles têm um pensamento pervertido, né? Eles pensam, vamos usar droga, vamos fazer sexo à vontade, e aquela pessoa, aquele adolescente, se ele não tiver ali alguém acompanhando, ele vai se juntar nesse grupinho. Então é normal, porque nós vivemos em bando. Observamos que nós temos a nossa família, né? Eu mesmo aqui em casa somos em 5 pessoas e vou juntar minha família é muito grande. E é normal. Então, é a mesma coisa com Jesus. É um exemplo. Jesus veio, ele poderia ter feito a obra sozinho, saído pelo mundo pregando a palavra, né? Ali no local onde ele estava. Mas ele levantou 12 discípulos. E os 12 discípulos andaram junto com ele. Ali era uma igreja. Então, a igreja de Cristo é formada por pessoas, não por o quadrado físico, não por placa de igreja. Então, eu venho te dizer que você precisa confessar o Senhor Jesus. Você precisa abrir a sua boca e falar, eu, Senhor Jesus, te aceito como único e suficiente Salvador. E convidá-lo a entrar dentro do seu ser, dentro do seu coração. E a partir de então, através do bom Consolador, o Espírito Santo, ele vai fazer morada e vai transformar a sua vida. E eu preciso te dizer que não será um mar de rosa. A partir do momento que você fala, eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador, você automaticamente adquire um inimigo, Satanás. Então há 2 caminhos. É mentira de Satanás que todos os caminhos levam ao Senhor. Existem 2 caminhos. Um caminho que leva ao Senhor, que é através do Senhor Jesus Cristo, e o outro caminho que vai te levar para o mal, tá? Para viver no inferno com Satanás. Não existe o inferno é aqui. Mentira. Mentira de Satanás também. O que você tem visto aqui nesse mundo, que é coisas terríveis, que é só o início. Só o início. Vai vir coisas piores. Pai contra filho, filho contra pai, homens perversos que estrupam crianças, que estrupam mulheres, homens perversos que batem mulheres, que matam mulheres, homens perversos que estão dentro da instituição, dizendo que eles são homens de Deus e tá lá roubando, tá lá enganando o povo, tá lá tirando o dinheiro daquele povo humilde que está buscando a Deus, acreditando no que aquele homem está falando. Essas situações todas de escândalos que você tem visto no meio evangélico, tudo isso trabalho de Satanás para que você diga, sabe o quê? Deus me livre, eu não quero ser crente, Deus me livre de ir numa igreja. Tudo isso tem o intuito de Satanás. Satanás, ele é astuto.
e ele trabalha nesse mundo espiritual. E ele está dentro da igreja, você sabia disso? Ele está em todos os locais, todos. Ele está dentro da sua casa, fazendo você brigar com seu marido brigar com você brigar com seus filhos, amarrando os seus caminhos, fechando as portas, de uma maneira tão sutil que você não percebe. E aí você luta contra a carne e contra o sangue. Aquela vizinha que joga a sujeira na sua porta ou que falou mal de você dentro da sua igreja, aquele irmão que se levantou contra você, que está fazendo calúnia contra a sua vida. E aí você fica com raiva, você fica com ódio, você diz, eu não vou mais para a igreja. Me magoaram lá, né? Eu vou largar meu marido. Ele só me aborrece. Eu tô cansada, eu vou embora dessa casa. Os adolescentes, né? Eu vou sair daqui porque meu pai e minha mãe é ruim comigo. Tudo algo trabalhado por Satanás. O que está acontecendo no mundo, o que era errado, agora é certo, o que é certo é errado, o que está prevalecendo é o que está errado. E aí nós começamos a ver aí pessoas que estão lá no poder, né? Estão na mídia ensinando seus filhos a andar no caminho errado. Mulheres que dizem que são feministas, né? Ensinando você a abortar, sim, aborta, transa à vontade, faz sexo à vontade, engravidou, aborta. Nós somos mulheres empoderadas, nós que mandamos no nosso corpo. Te ensinando você, não obedece ao seu marido, não. Ele não manda em você, quem manda é você. Entendeu? Deixa seu lado feminino de lado, né? E tantas coisas, são tantas coisas que é para destruir o lar, que é para trazer a destruição dentro da tua casa, dentro da sua família, que é para te levar ao caminho da perdição, que é para te levar ao encontro de Satanás. Quando você morrer, você vai para o inferno. Nós temos uma vida eterna em Cristo Jesus. Eu já falei várias vezes, esse tempo nosso aqui é um tempo limitado. É um tempo aí que você vai viver, não sei, 40 anos, 30 anos, 50 anos, 80 anos. Tempo limitado. Mas e depois dessa morte, onde a palavra fala assim, após a morte segue o juízo. Aonde a sua alma descansará? Há dois caminhos. Ou você vai descansar com Jesus Cristo, ter uma vida eterna plena, vai ter a salvação em Cristo Jesus, ou você vai para o inferno viver lá todo o mal que você imaginar. Aliás, todo o mal que nós não imaginamos, porque o que nós vemos aqui na Terra, onde dizem que aqui é o inferno, não é nem o 1% do que é viver com Satanás. Então, como eu estava dizendo, o avião passou aqui, eu tive que parar. Não é nem 1% do que você vai viver com Satanás. Nós não temos noção. Então você precisa entregar sua vida nas mãos do Senhor. Para de ficar preso com religião. Religião não vai te salvar. Bom? Não, eu já sou isso, eu já sou aquilo. Você é de Jesus Cristo? Você já confessou Jesus como seu único, suficiente Salvador? Se você não fez isso, você morrendo hoje, você vai para o inferno. É difícil essa palavra, mas eu tenho que falar real. Eu não posso ficar passando a mão na sua cabeça. Amanhã ou depois, quando você partir, vai seguir um juízo. E você não vai poder falar assim, não, eu não sabia. Eu estou trazendo a palavra para você. E essa palavra não foi eu que escrevi ou que estou falando de algo que eu acho, tá bom? É o que está na palavra. Eu quero te mostrar hoje o que o Senhor trouxe ao meu coração, como Satanás ele é astuto. Observamos aqui o que Satanás faz. Olha quem é ele, tá bom? Vamos lá, eu quero ler para vocês em Mateus 8, e o versículo é o 28, um pouquinho à frente. Olha só. Jesus expulsando Satanás de dois homens, tá? Então vamos lá. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados saindo dentre o sepulcro, o tal ponto furioso que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Eu quero pegar essa palavra, esse versículo aqui 29, olha só, dois homens endemoniados estão vindo, né? O Senhor Jesus está entrando naquele local, a terra dos Gadarenos, e esses dois endemoniados saíram de dentro do sepulcro, e furioso, um local que ninguém passava, porque eles ficavam fazendo aquela bagunça ali, estavam endemoniados. E quando eles veem a presença de Jesus, olha só o que ele diz: eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Então, resumindo, aqui ele pede para que o Senhor Jesus então expulse ele para os porcos, né? Porque o Senhor o expulsou. Então, ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhes rogaram: se nos esperes, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus, e eles saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Então aqui o Senhor Jesus expulsou aqueles demônios. Mas é interessante, né? Presta bem atenção nesse versículo. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo?
Isso é o Satanás falando com Jesus. O que eu quero dizer para você é que ele reconhecia que Jesus era filho de Deus. Tem outras passagens aqui que ele vai falar, o próprio Satanás fala isso, reconhecendo. Agora vamos ler Mateus 4, a partir do versículo 1. Aqui eu quero mostrar para vocês como Satanás ele é astuto. O mesmo Satanás, o mesmo demônio que falou lá, reconhecendo que Jesus é filho de Deus. Olha só o que ele diz aqui. Vamos lá. Então vamos ler agora em Mateus 4, a partir do versículo 2, para vocês verem quem é Satanás. Satanás ele é astuto. Vamos lá. Então, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Isso aqui é sobre Jesus. Antes dele ser crucificado, ele se retirou e jejuou durante 40 dias, né, 40 noites, para se preparar para a crucificação. Então vamos lá. No versículo 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, olha o que ele disse: se és filho de Deus, manda-te que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito e te guardarem. Então te sustentará nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu vou parar aqui, só o que eu quero que vocês prestem atenção. Satanás falando para Jesus: se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Então aqui, ele sabia que Jesus era filho de Deus. Você entende isso? Mas ele foi ali tentar o próprio Jesus, para que Jesus se desviasse. Porque era 40 dias em jejum e oração e não é fácil. Jesus era um ser humano como eu e como você. Entende isso? Então imagina você ficar 1 dia, 2 dias sem se alimentar, imagina 40 dias. Nesse momento você está assim desesperado. Não é verdade? Então muitas vezes nessa situação, ele sabendo dessa sensibilidade que Jesus estava, ele foi tentar Jesus para que Jesus pudesse perder a bênção dele. Para que Jesus saísse do propósito, para que Jesus não concluísse a obra. Esse é Satanás. Você entende isso? Então eu venho te dizer, se você já aceitou Jesus como seu Salvador, então continue firme nessa caminhada. A caminhada é longa e há os levantes de Satanás, e você vai ver Satanás fazendo de todas as formas para que você saia do caminho dele. Se ele fez isso com o próprio Jesus Cristo, imagine conosco. Não é verdade? Mas continue firme, não olhe nem para a direita nem para a esquerda, não olhe os levantes de Satanás, apenas ore, jejue, entregue a sua vida de todo o seu coração nas mãos do Senhor e fica firme, porque a vitória é nossa em Cristo Jesus. Você que está aí e saiu dos caminhos do Senhor porque ficou triste por alguma coisa que aconteceu, volte com pressa, tá bom? É necessário que você declare isso, porque tudo acontece no mundo espiritual. Como eu disse, o mundo espiritual é maior do que o mundo físico. O físico você acha que é maior porque você enxerga. Mas o mundo espiritual é bem maior, bem tenebroso. Tem um lado bom e um lado ruim, né? Mas nós observamos Satanás trabalhando de forma bem sutil. É assim que ele faz. E você que ainda não aceitou Jesus Cristo, faça isso com urgência. Porque não existe outro caminho. Nenhum caminho te levará ao caminho da salvação se não for o caminho de Jesus Cristo. Então agora eu vou ler para vocês em Marcos 16, o versículo 14. Olha só. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Observe aqui esse versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Amém? Então aqui diz tudo sobre o que eu estou falando para você. Você precisa aceitar Jesus como teu Salvador, você precisa crer nele, ser batizado e assim será salvo, tá bom? Então, como eu te disse, é mentira de Satanás que todos os caminhos levam a Deus. O caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. Como ele deixou na sua palavra também, que ele foi preparar-nos lugar para nós. Então logo ele vem nos buscar. Vem buscar essa igreja que eu disse para vocês, a igreja lavada e redimida no sangue do Cordeiro. Que essa igreja, o que compõe ela são pessoas. Pessoas tais ao qual Jesus morreu na cruz do Calvário, dando a vida dele, derramando o sangue dele no Calvário por nós, para que possamos ter direito a essa salvação.
Amém? Então você precisa declarar isso e fazer o que está escrito na palavra. Agora eu vou terminar com uma oração e eu espero que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. Senhor, meu Deus, apresento em tuas mãos cada vida que sai do outro lado. Essa pessoa que já te aceitou, Senhor, e está te servindo e está vivendo aí momentos difíceis na terra. Satanás tem se levantado, Senhor, contra o teu povo nessa terra. Mas nós sabemos, como diz a tua palavra, que o maior é quem está conosco. Nós cremos em ti, nós sabemos que tu está nos guardando, que o Senhor vai abrir as portas, que o Senhor vai nos livrar e que logo tu vem nos buscar. Também, Pai, apresenta em tuas mãos essa pessoa que ainda não te aceitou. Ó Espírito Santo, entra dentro desse coração. Trabalha nessa vida, Pai, que seja quebrantado, que ele possa entender, que ela possa entender que sem ti, Senhor, sem ti, Pai, é impossível viver nesse mundo. Sem ti, não teremos direito à salvação. E essa pessoa, Pai, que está fora dos teus caminhos, porque está triste, porque passou algo dentro da igreja. Pessoas se levantaram contra ela, alguma calúnia, alguma situação que machucou. Espírito Santo, Consolador, acalma esse coração. Ó Pai, tira toda a tristeza. Senhor Jesus, transforma a vida, Pai, de cada um, Senhor. Que haja transformação, que haja salvação. Em nome de Jesus eu declaro bênçãos e vitória, Pai. Senhor, eu agora em teu nome, Pai, declaro bênçãos e vitória em cada vida. Restauração, Senhor, dentro dos lares. Restauração na família, Pai. Esses adolescentes, essas crianças, sejam guardados pelas tuas mãos santa e poderosa. Essas mulheres, Senhor, sejam guardados pela tua mão santa e poderosa, Pai. Que tudo, Pai, que nós fizemos seja para honra e glória do teu nome, Senhor. Pai, que o Senhor possa falar melhor através do teu bom Consolador Espírito Santo, que possa transformar vidas e que tudo, Senhor, seja para teu nome ser glorificado. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. É isso, mulher de Deus. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.